7 minutos, nenhum grito se escutou. De manhã cedinho, o rei foi lá pra ver. Voltou maravilhado com Daniel a dizer: naquela noite eu pude ver a presença de Deus a me envolver em cada volta que o leão dava em mim. eu ouvia uma voz me falando Assim, calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante essa prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro dentro em cima do leão. Durante aquela noite, foi sua glória e o chão. calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro dele em cima do leão. Durante aquela noite, Foi sua glória e o chão. aleluia, foi o Senhor Jesus que estava lá. Calma, Daniel, eu sou o Senhor, não tenha medo não, o leão me escutou. Eu ordenei a ele para que fosse se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí tem travesseiro dentro em cima do leão. Durante aquela noite, Foi sua glória e o chão. foi o Senhor Jesus que estava lá. Foi o Senhor Jesus que estava lá. Glória ao nome de Jesus. A vitória de Daniel foi porque ele foi obediente a Deus. E ele, através da sua obediência, ele preferiu não obedecer o rei, mas obedecer a Deus. Amados, nós vamos nesta noite manejar a palavra de Deus. Eu gostaria, na medida do possível, que os irmãos pelo menos aí colocassem aqui esse 2 microfones desses para funcionar, né, para a gente ler interagindo com a igreja. Não sei aí quem dos irmãos aí ou das irmãs vão nos ajudar. Nós vamos dar início nesta noite esse tema que o Senhor Jesus ele colocou em meu coração para juntos meditarmos, que é sobre a tolerância para com os fracos na fé. Nós sabemos que em uma igreja tem crente de todo jeito, né, irmão? Tem aqueles que estão iniciando, então aqueles que estão mais fortes, outros mais fracos, mas todos servem a Deus. Mas quando Paulo
ele se depara com os romanos nesta carta, meus amados, aos romanos, nós observamos na palavra de Deus que ele viu que estava havendo, era como que uma contenda, né, irmãos, acerca dos ritos judaicos, a fé em Jesus Cristo, e estava, meus amados, tendo uma discórdia, e o apóstolo Paulo, ele precisava regular, ele precisava ensinar, para que, meus amados, todos pudessem saber que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fez o sacrifício maior e que é através dele que nós iremos chegar ao céu. E agora nós observamos que havia uma discórdia. Uns queriam ainda os rituais da lei, outros seguindo a Jesus como ele ensinou. E isso trouxe, meus amados, transtorno para aqueles que serviam a Deus naqueles primeiros dias. Mas quando nós observamos a palavra de Deus e nós vamos meditar na palavra de Deus, nós observamos, meus amados, que Paulo, ele traz uma mensagem para que fosse apaziguado aquilo que estava acontecendo. Vamos, meus amados, iniciar no versículo 1, Romanos capítulo 14, os irmãos deixem a Bíblia aberta. Nós vamos iniciar no versículo 1, eu vou ler, depois vou pedir aos irmãos aí para nos ajudar aí, lendo alguns versículos que precisamos ler. Diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Nós observamos, meus amados, que às vezes essa enfermidade que atinge a nossa fé, ela é incompreendida por outros. E aquela pessoa que está enferma na fé, ao invés de ser ajudado por aqueles que deveriam ajudar, meus amados, faz o contrário, não é? Ao invés de ajudar, ele faz o contrário. Ele tenta fazer com que aquela pessoa fique mais enferma ainda. Os irmãos lembrem que Jesus, um dia, ele, através da sua parábola, e está registrado na Bíblia, quando ele falou sobre aquela cena que é bem conhecida como o bom samaritano, né? Aquele homem que ele não tinha cargo religioso, eclesiástico, não tinha, mas ele vinha em uma viagem, e Jesus disse que passou aquele que deveria ajudar o homem que estava ferido, que era aquele homem que tinha cargo eclesiástico, mas ele não ajudou, ele passou. O seu ajudante também não ajudou, deixou o homem lá caído e meio morto. Mas a Bíblia diz que naquela trajetória vinha um homem samaritano. Os samaritanos, nós observamos, meus amados, pela Bíblia, que os judeus não chegavam nem perto deles, para não se contaminar, era tido como pecadores. Mas quando ele viu aquele homem caído, a Bíblia diz que ele desce da sua cavalgadura, pega aquele homem, coloca naquele animal que ele ia e leva para uma estalagem. Ele faz ali os primeiros socorros, que a Bíblia explica muito bem. Ele leva para uma estalagem aquele homem, deixa aquele homem naquela estalagem e ainda diz assim: está aqui um dinheiro, quando eu voltar eu passo aqui, se gastou mais eu vou pagar. Veja que ação, meus amados, do bom samaritano para com aquele homem que estava meio morto. A Bíblia diz que ele estava entre a vida
e a morte. Ele tinha sido espancado, tinha sido assaltado, e estava naquela condição, mas apareceu o bom samaritano e ali prestou todo o socorro que ele precisava para que ele escapasse com a sua própria vida. E isso, meus amados, nos dá uma lição no texto que nós vamos estudar nesta noite. A compreensão, a maneira de lidarmos uns para com os outros, para que o Senhor Jesus, Ele opere através de cada um de nós, e cada um de nós possamos ser aquilo que Deus quer que sejamos no momento de ajudar, receber, não é? Olha, irmãos, como são criticados ou criticadas as pessoas que assim o fazem, mas é bíblico. Observando aqui o versículo 2, quando ele falava da fraqueza, aqui já vem agora para o lado espiritual, e aqui havia uma divisão entre eles, quando diz aqui o versículo de número 2 e 3, nós vamos pedir aos irmãos para ler agora, de Romanos 14, Romanos capítulo 14, versículo 2 e 3, como é que diz aí, meu Eugênio? Romanos 14, versículo 2 diz: porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O 3. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Você pode dizer amém por isso? Então eles tinham essa discórdia. Os irmãos sabem que os judeus, eles são vegetarianos, eles não comiam carne, né? E eles achavam que aquilo era uma maneira deles agradarem a Deus, e eles tinham um cuidado especial na sua alimentação. Mas eu quero dizer nesta noite que Jesus, Ele mostrou que não é a alimentação que vai nos levar para o céu, e sim a nossa obediência a Ele. Aí começava aquela discórdia, né? Uma vez eu lembro, né, de que estava evangelizando uma pessoa, e ele era vegetariano, e metia o pau na gente, porque a gente come carne, né? Aqui é boa, né? E não é pecado, está na Bíblia, né? E nós começamos a conversar. E ali ele era bem radical. Eu sei que nós fomos para 2 horas da manhã. Talvez até ele esteja, ou alguém da família dele esteja nos vendo por essa live. E eu lembro que quando foi 1 hora, eu perguntei para ele, eu digo: meus irmãos, vocês que estão aqui, eu disse para ele: meu amigo, se todos nós fôssemos vegetarianos, tinha legume que desse? Tinha? Não tinha, irmãos. Essa multidão. Veja só que coisa, né? Ele ficou pensando assim naquilo que eu falei. Eu digo: agora, aquele que pode comer o legume, que é bom para a sua saúde, não tem problema, coma. Agora, não despreze o que não come. Não diga que o que não come, o que come a carne está condenado. Era o que Paulo estava dizendo aqui, né? Que eles tinham como uma regra de fé para a salvação. Se você acha bom ser vegetariano, glória a Deus. Mas se você também gosta de um churrasquinho, glória a Deus também, né, irmãos? Né? Isso não é o que come que vai definir se somos ou não salvos, né? Mas tem esse negócio aí. Mas aqui, meus amados, nós observamos no versículo 3 de Gálatas 14, como é que diz aí, irmãos? Aqui, quem está com o microfone é o irmão Carlinhos e o irmão Eugênio. Quem mais? Irmã Nalva, deixa a Bíblia aí aberta aí para ler também. Lê aí. Romanos 14, 3, Romanos 14, versículo 3, né? Deixa a Bíblia aberta, não fecha a Bíblia não, porque senão demora para encontrar, né? Pode ler, irmã Nalva. Aí tá, isso não está funcionando não. Veja aí, ligue ele. Tá não. Irmão Eugênio, gentileza, não é? Porque senão os irmãos que estão lá do outro lado não vão ouvir. Ô Jesus, abençoe esses microfones, Jesus, que eles falem
Né? Pode falar. O que come, não despreze o que não come. Sim. E o que não come, não julgue o que come. Pronto. Porque Deus o recebeu por seu. Agora eu pergunto aqui, nesse versículo, olhe para cá para a gente entender. Deus fez discriminação aqui? Como é que diz a última parte do versículo? Veja só, eu vou ler para os irmãos a última parte do versículo que diz assim, ó. Deus o recebeu por seu. O que quer dizer isso? Ele recebeu o vegetariano e aquele que não é, que come a carne. Tudo é de Deus. Você pode dizer amém por isso? Amém. Porque tem gente engasgada ainda hoje, no tempo que estamos vivendo com isso, não é? E tendo até como regra, não tenho nada contra, é sua doutrina, você segue como você quer, mas eu estou falando Bíblia. A Bíblia ensina assim, e nós temos, meus amados, que aprender como ela diz. Você pode dizer amém? Amém. Versículo 4, veja o que Paulo disse com eles. Quem és? Quem és tu, que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Olha aí, não é? Porque havia também na igreja, lá em Roma, um julgamento. Esse caiu, esse está de pé. Disse, e tu que julga? Cuidado, olhe para você. Eu quero dizer para você nesta noite que está me ouvindo: se todos nós olhasse primeiro para nós mesmos, para depois olhar para os outros, era muito bom, irmão. Vai ter pessoa que tem uma visão de águia para ver o erro dos outros, mas é cego para ver o erro dele, não é? A gente precisa olhar primeiro para nós, como é que estamos diante de Deus, o que estamos fazendo para agradar a Deus, porque é muito fácil eu apontar os outros, e os meus, eu tenho que olhar primeiro para mim. Então, se cada um de nós, amados, tivesse cuidado em nós mesmos, através da palavra de Deus, olha, irmãos, todos seríamos mais abençoados ainda do que somos. Glória ao nome de Jesus, porque temos um cuidado especial para conosco. Como é bom, irmão, a gente cuidar de nós mesmos, não é? Tem pessoas, a gente volta já aqui para ver só esse pensamento. Tem pessoas, irmãos, que ele prefere quebrar a cabeça dele mesmo, mas tem outros que não. Ele vê aquele quebrar a cabeça, aí ele não vai bater a cabeça naquele canto para não quebrar a dele. Ele diz, espera aí, eu vou proteger a minha. Mas tem pessoas que não, né, irmãos? Ele tem esse outro lado, essa deficiência, não é? Olha tanto para os outros, mas não olha para ele. Aí não aprende com os outros, aí quebra a cabeça para aprender, não é? E às vezes tem muita dificuldade. Então a gente precisa ter cuidado, né? Olhar para nós. Aí eu vejo o meu irmão que fez o que não deveria fazer, aí eu não vou fazer, porque hoje é o contrário, irmãos. Às vezes alguém liga para mim e diz assim: ô pastor, porque já está com vontade mesmo de fazer, né? Os irmãos sabem dos nossos, não é? Traje, como é que a mulher crente deve trajar, não é, irmãos? Quem não sabe aqui? Porque nós ensinamos aqui qual é o traje da mulher cristã, qual é o traje do homem cristão. A gente não ensina aqui? Mas alguém liga para mim: ô pastor, e liberaram isso? Eu digo: ô irmã, eu não estou sabendo não é? Porque já tem vontade de usar aquilo que não está dentro do nosso costume. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Já liberaram, foi pastor. Eu digo: não estou sabendo, irmão, porque no dia que liberar, a pessoa ideal para dizer a você sou eu. Ou não? Chegar para a igreja e dizer: olha, irmão, liberou isso, liberou aquilo, porque, né, nós temos os nossos bons costumes. Mas é porque aquela pessoa, meus amados, já está na sua mente com vontade de cometer o mesmo erro que ele viu aquele outro ou aquela outra fazer. Aí viu errado, em vez de, né, se cuidar para não fazer e orientar para aquele deixar de fazer,
Aí vai perguntar ao pastor se está liberado, que é para fazer também. Irmãos, a igreja nunca vai liberar pecado. Por quê, irmão? E é pecado? Aqui é. Mas na igreja lá, na igreja tal, não é pecado? Sim, lá pode não ser, mas aqui é. Mas por quê, pastor? Porque a Bíblia diz: obedecer a vossos pastores. Quando criamos, né, no estatuto, os usos e costumes para a igreja, ela é regida pela doutrina, usos e costumes, e quando se transgride, peca. Se você cria assim, diga amém. É difícil, mas é assim mesmo, não é, irmãos? É assim, né? A gente não pode. Mas aqui Paulo está regulando, mostrando outras coisas que eles queriam fazer e não precisava, porque o ser humano é assim, irmãos. Vocês já observaram como é que é? Não é? Nunca ele está naquela regulagem que é para ser. Por exemplo, não é? Tem que se andar em 80, ou ele vai em 40 ou passa para 120, mas não vai em 80. Vocês já observaram isso? Aí fica atrasando os outros carros, né? Ou então ele quer uma velocidade maior que não pode para ser multado. O ser humano tem essa tendência, né? Mas aqui, irmãos, a Bíblia ela vai regulando, e nós vamos entendendo, vamos entrar no assunto que estamos falando, e nós vamos vendo o que é que Deus quer e preparou para cada um de nós. Você pode dizer amém por isso? Vamos adiantar um pouquinho aqui, né? Veja outra coisa, irmãos, versículo 5, Romanos 14, 5, irmão Eugênio, lê aí. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Os irmãos observem o outro problema que gerou dentro da igreja de Roma. Outro problema era os dias. Oh, meus amados, como isso teve problema na igreja de Roma, né? Porque teve deles que aceitaram a Jesus, mas eles queriam trazer todos os rituais judaicos para dentro do cristianismo. E agora havia aquela contenda, né, irmãos? Porque quando se fala, meus amados, a diferença de dia, trata-se dos dias especiais de festas segundo as leis cerimoniais do Antigo Testamento, irmãos. Eles tinham aquelas festas, né, irmãos? E eles faziam aquelas festas, não é? Eles tinham aquele amor, eles tinham aquela abnegação tão grande, né, por aqueles dias, por aquelas festas, mas o coração longe de Deus, era só a festa mesmo. Eu aconselho a todos que estão me ouvindo, meus amados, leia a Bíblia, leia a história de Caifás, de Anás, que eram os sacerdotes judaicos, ou do judaísmo da época, o que era que eles faziam, né? Exteriormente, olha, passava uma santidade tão grande para o povo, mas era somente o exterior. Mas Jesus ele veio para desmanchar isso. Você pode dizer amém? E amados, como Jesus sofreu por conta disso, porque o povo ficou dividido, né? Uns queriam os rituais da lei, que já vinha há muito tempo. Irmãos, o templo para eles era mesmo algo sagrado mesmo, irmãos. Ele não abria mão não. E as coisas ruins acontecendo dentro do próprio templo. Quando nós vamos para a Bíblia, a gente vai ver. Quando Jesus ele sai do templo, né? Aquela saída dele do templo, quando ele olha, estava lá os cambistas, as vendas, né, do sacrifício, estava aquele negócio, Jesus vira as mesas, vocês conhecem essa história, e ele ali saiu de uma vez mesmo, ele não saiu para voltar, ele saiu de uma vez mesmo. Ele disse o seguinte: a casa de meu pai será chamada o quê? Casa de oração, e vós, para que ele se referiu? Para os sacerdotes, e vós
convertestes em covis de ladrões. Olha aí o que foi que Jesus disse. E quando ele sai, o discípulo admirado com a estrutura, chegou a fazer parte das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo. Veja como ele era. A já disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E o templo foi destruído mesmo, perdeu a sua característica, né? E uma das coisas que mais Jesus sofreu foi isso. Mas nós vamos ver agora pela Bíblia, meus amados. A Bíblia é o nosso manual. Então nós observamos que eles tinham, né? E aqui alguns cristãos ainda consideravam que aqueles dias, alguns cristãos ainda consideravam que aqueles dias sagrados do Antigo Testamento ainda era válido. Veja que coisa. Mas vamos, meus amados, para Mateus capítulo 12 e o versículo de número 1. Irmã Nalva, veja aí, irmã Nalva. Como é que diz aí? Mateus capítulo 12 e o versículo 1. Leia, amados, até o versículo. A irmã Nalva vai ler até o versículo de número 8, leia. Como é que diz aí? Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, e ele, os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Você pode dizer amém por isso? Os irmãos, observem que quando se fazia alguma coisa no sábado, irmãos, era um crime tão grave para eles que levaria até a morte. Veja como era grave quando alguém fazia qualquer coisa no sábado. Mas era, meus amados, somente voltado ao sábado. E domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, não é? Quando dizia o sábado, eita, o negócio, né? Então ele já tinha como algo, já estava idolatrando o sábado, já estava honrando mais o sábado do que a Deus. E Deus não dá a sua glória a ninguém. Você pode dizer amém por isso? Então Jesus, quando ele faz isso aqui, ele é censurado, irmãos. Ele é censurado, né? E algumas vezes queriam até matar Jesus por conta disso. Olha, nós observamos aqui, meus amados, que realmente Deus, ele tinha feito um concerto com Israel para que eles guardassem o sábado. Mas eles quebraram o concerto, irmãos, né? Ele fez. Nós observamos lá em Êxodo, no capítulo 20 e o versículo 10, irmão Carlinhos. Como é que diz aí na sua Bíblia? Êxodo 20 e 10. Quem está com o microfone aí? Lê, irmã Nalva. Êxodo 20 e 10. Como é que diz? Êxodo capítulo 20 e o versículo de número 10. Como é que diz aí? 20. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Sim. Teu Deus. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha,
nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Vendo aí? Nós observamos aqui, irmãos, no versículo de número 10, que o Senhor aqui, ele deu uma ordem. Aqui era um concerto com Israel. Eles tinham que obedecer de uma maneira geral. Então vamos chegar a um denominador. Porque tem pessoas que acham que a Igreja Assembleia de Deus não fala nem do sábado. A gente fala. A gente sabe o que é que nós sabemos o que é que estamos fazendo. Então aqui era uma ordem divina, irmãos. Olha, o que era que significava o sábado? Era o dia, meus amados, nós observamos aqui, do repouso. Escuta bem. Era o dia do repouso, não é? Era também, meus amados, era o dia da adoração. Eu quero que vocês guardem isso aí que eu vou explicar. A palavra repouso e a palavra adoração. Não esqueça isso, nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, ele aqui deu a ordem. Agora veja, irmãos, como era. Que era para fazer? Leia novamente o versículo 10 aí, irmã Nalva, como é que diz? Veja só o versículo 10, que era para fazer. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Era para que todos eles fizessem justamente como o versículo diz. Não é? Porque, meus amados, era uma ordem divina. Leia ainda, irmãos, no versículo 8, Êxodo 20 e o versículo 8, 9. Como é que diz aí? Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mais o 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não é? O 10 nós já lemos. Não é? Então nós observamos aqui, amados, que ele disse assim: 6 dias era fazer o quê? Trabalharás. E farás o quê? Toda a obra. Mas o que era que Deus estava dizendo aqui com Israel? A gente chega já para a gente, viu, irmão? O que é para a gente fazer? Era para Israel. Agora, quando chegar o 7º dia, vocês não trabalhem. É o repouso. É o dia de adoração. Mas vamos mais ainda, amados, outro versículo. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo de número 5 e o versículo 14. Como é que diz aí na Bíblia dos irmãos? Deuteronômio 5 e 14. Como é que diz, meu Eugênio? Deuteronômio 5,14. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Pronto. Agora, irmãos, para os cristãos, o sábado judaico já não é obrigatório. As exigências cerimoniais da lei foram canceladas na morte de Cristo. Vamos lá agora? O concerto com Israel, com o povo de Deus, era para eles fazer o quê? Guardar o sábado. O que foi que Cristo fez, irmãos? Vamos entender agora. É agora que vai chegar para a gente. Nós que somos da nova aliança, que somos agora, né, irmãos, estamos vivendo aqui a graça, mas Deus, Ele nos deu também a nossa obrigação, e eu quero dizer para os irmãos que aos pouquinhos
está saindo da vida de muitos crentes. Você vai entender quando nós lermos pela palavra, você vai entender. Vamos agora para a gente, Colossenses capítulo 2 e o versículo 14 ao versículo de número 16. Como é que diz aí na Bíblia dos irmãos? Colossenses capítulo 2, versículos 14 a 16. Quem achou pode ler. Está com o microfone. Lê, irmão Eugênio. Colossenses capítulo 2, versículo 14 a 16. Tendo riscado a cédula que era contra nós, Sim. nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Você pode dizer amém por isso? Leia novamente esse versículo. Se você entender no final, diga amém. Lê, irmão Eugênio. Havendo riscado a cédula que era contra nós, Sim. nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Até aí, depois você lê o outro. O que é que nós entendemos aqui, irmãos? O que foi que Jesus fez? Ele tirou a cédula de nós, que era, né, a obediência, assim como os judeus deveriam fazer, guardando, e ele cravou aonde? Na cruz. Você pode dizer amém? O sacrifício dele, meus amados, ele foi superior a todas as coisas e cravou lá na cruz. Glória ao nome de Jesus, nos dando agora, meus amados, a salvação através do sacrifício vicário na cruz do Calvário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles queriam juntar os dois. Não, Jesus fez um sacrifício, cravou tudo na cruz. Olha, irmão, a cruz de Cristo resolveu tudo. Aquilo que a lei não pôde resolver, aquilo que nós não podemos resolver, Cristo resolveu, cravou lá na cruz. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. É por isso que é bom, irmãos, entendermos através da palavra de Deus. Leia, irmão Eugênio, outro versículo, né? Até o 16, leia o 14, leia o 15 e o 16. Como é que diz? Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, Sim. ou pelo beber, Sim. ou por causa dos dias de festa, Sim. ou da lua nova, Ou de quê, irmão? Diga bem alto. ou dos sábados. Ô, irmão, tem que ler esse versículo de novo. Vocês, se entenderam, tem que dizer amém, senão vocês não vão entender. Não é? Leia o versículo 16, irmão. Leia quando ele terminar, se vocês... Escuta bem. Portanto, Sim. ninguém vos julgue pelo comer, Sim. ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Você pode dizer amém? Meus amados, a abnegação que eles tinham pelo sábado era tão radical que toda vez que Jesus fazia qualquer coisa no sábado, eles queriam matar Jesus. Eles queriam matar Jesus. Por quê? Porque eles centralizaram tudo no sábado e esqueceram, irmãos, do maior mandamento, do amor. Não é? E quem transgredia, irmãos, pagava até com a pena de morte. Não é? Que Deus ajude a igreja a entender. Então os irmãos entenderam aqui, digo amém. Veja que aqui fala claramente, né? Aqui em Colossenses, quando nós começamos aqui, fala claramente. Primeiro, a cédula contra nós era o que, irmão? Trata-se de uma referência à lei de Moisés, aos mandamentos que indicam a certa do homem, mas que não lhe podia dar vida, nem poder para obedecer a Deus. Veja agora Gálatas 3:21. Veja o que é que fala aí a sua Bíblia. Como é que diz aí? Gálatas
capítulo 3 e o versículo 21. Quem achou pode ler, dos irmãos que estão com o microfone aí. Como é que diz? Gálatas 3 e 21. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça teria sido pela lei. Pronto. O que era que a lei não podia fazer, irmãos? Dar vida, né? A lei não podia dar vida. A lei, ela trazia a correção, a morte, mas não dava vida. Olha, irmão, esse versículo é tão forte de Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A lei não dava vida. Glória ao nome de Jesus por isso. Mas vamos mais adiante, meus amados. A salvação mediante o conserto do Antigo Testamento foi cravada na cruz. Se você crê, diga amém. A Jesus cravou ela lá na cruz. Paulo ensinando isso, a igreja, né, lá, os Colossenses, como nós estamos lendo aqui. Quer dizer, foi abolida. E Deus estabeleceu um conserto melhor, por meio de Cristo e através do seu Espírito. Quantos podem dizer amém? Vamos para a Bíblia. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9. Aqui, meus amados, não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia diz. Você pode dizer amém por isso? Vamos lá? Segundo aos Coríntios, capítulo de número 3, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, 3, 6 a 9. Como é que diz, irmã Nalva? Glória ao nome de Jesus. Escuta bem, né, o que diz. 6 a 9. Esse versículo, ele fala forte. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testemunho, testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória a justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Até aí. Os irmãos observem, meus amados, que a lei, ela era o quê? Transitória. O que é uma coisa transitória, irmão? Não é? O tempo que passa. Não é? Então, Paulo aqui escrevendo, irmãos, na sua segunda epístola aos Coríntios, ele abre, irmãos, aqui, e nós observamos aqui que ele ainda diz o seguinte, no versículo 6, veja o que ele diz: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Que testamento é esse, irmãos? Não da letra. Por quê? Aí diz aqui a continuidade, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito, vocês estão entendendo? Diga amém. Para que era a lei? Era para corrigir e chegava até a pena de morte. Para que a lei? Não é para corrigir os transgressores, não é?
Mas, irmãos, faltava algo, que era a vida. E a vida, ela só veio através de Jesus. É o ministério do Espírito, como está aqui no versículo. Então é por isso, meus amados, que é bom ler a Bíblia, entender a palavra de Deus, para saber o que está fazendo, irmãos. E não entrar para julgar, né, irmãos? Porque tem pessoas que julgam, e é aquele negócio, e tem outros, meus amados, que a pregação é em cima, não é, dos erros ou acerto dos outros. Não, quem salva é Jesus. O que nós devemos fazer é falar a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, e através da Bíblia o Espírito Santo vai revelando a palavra, e nós recebemos vida e aguardamos o arrebatamento da igreja. Glória ao nome de Jesus. Então, meus amados, como é bom entender através da palavra de Deus. Então, nós observamos, meus amados, que Jesus, ele passou por tudo isso que nós estamos estudando nesta noite, e infelizmente aqueles que tinham a lei na mão não entenderam, e pediram para prender e pediram para matar a Jesus, não é? Eu lembro que isso antigamente tinha até um dizer do povo o seguinte, que os soldados, eles diziam assim, né? Tinha algo na vida deles, porque, que eu não vou dizer aqui a palavra, porque foi quem matou Jesus. Veja que mentira. Os soldados cumpriram a ordem daqueles que pediram a morte de Jesus. E quem foi que pediu? Os sacerdotes. Caifás era o sumo sacerdote. Veja só, foi quem pediu a morte de Cristo, a prisão, não é? Os irmãos observem, quando nós começamos a ler sobre os sacerdotes judaicos da época de Jesus, principalmente Caifás, ele era mais cruel para com Jesus do que os romanos. Eu já disse isso em algum culto. Por quê? Porque quando ele foi para o julgamento romano, ele não quis soltar. Mas o sacerdote, não, crucifica, crucifica, crucifica. É isso que muitos não entendem, irmãos. E a igreja de Jesus, ela nem começou em Roma, não, como alguém afirma, mas ela teve início, teve a sua inauguração em Jerusalém no dia de Pentecoste. Foi ali que nasceu a igreja de Cristo. Não tinha templos, tinha não, irmãos. Eles, quando se referia para menosprezar os discípulos depois da ressurreição, chamava com ele o seguinte, os caminhantes, porque eles andavam para os caminhos, não tinha, né, as sinagogas, não, eles iam até para as sinagogas para ensinar, mas eles não tinham, eram os caminhantes, a seita dos caminhantes. Tem historiador que narra isso na sua história, não é? Mas ela nasce, a igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, lá em Jerusalém, no dia de Pentecoste, e você vai ler no capítulo 2, e quando Pedro foi cheio do Espírito Santo de Deus, que é quem dá vida, aí ele prega, meus amados, e quase 3.000 almas se entregam para Jesus. Aí dali começa a igreja primitiva, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e chegou até em Sairé, e outras cidades mais, né? Porque a origem é ali, é do Pentecoste. É por isso que a gente leva o nome de pentecostal, não é? Porque foi lá que Jesus mandou os discípulos ir, para dali ele dá prosseguimento a essa grandiosa obra que chegou até nós. Eu não estou aqui falando do título, não estou falando aqui, estou falando daqueles que seguem a palavra de Deus, daqueles que têm amor pela palavra de Deus e obedece o que Jesus quer que cada um obedeça. Então vamos mais adiante, né, nesse pensamento onde nós estamos aqui falando nesta noite. Os irmãos observem, amados, que o tempo ele foi
passando, né? Eu falei para vocês sobre o que era repouso e o que era adorar. Nós vamos já ver isso aqui. Porque aqui diz o seguinte: o princípio de um dia sagrado de repouso foi instituído antes da lei judaica. Nós observamos que Deus, Ele já instituiu um dia para a gente repousar, para descansar, quando Ele criou o mundo. Ou não foi assim? Vamos lá? Gênesis, no capítulo de número 2 e o versículo 3. Gênesis 2 e 3, como é que diz aí, irmã Nalva? E abençoou Deus o dia sétimo. Pronto. E abençoou Deus o dia? Sétimo. Pronto. E o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Pronto. Então, quando Deus, Ele criou o mundo, Ele já deu o exemplo, deixando o dia sétimo, não é? Desde a antiguidade. E para nós, meus amados? E para nós? Porque eu quero dizer para você que está me ouvindo, se você trabalhou os 6 dias, meu amado, 6 dias da semana, e não der para você sobreviver por causa de um, você não vai morrer não. Não é? Ainda que nós não temos dia assim como um ritual, mas Ele estabeleceu um dia, Ele quer um dia para a gente. Vamos ver o que a Bíblia ela diz para nós? Eu vou passar aqui um pouquinho aqui para a gente já ir assim falando. Escuta bem. Assim como o sábado era um sinal do concerto de Deus com Israel, para o povo de Deus, o dia de adoração do cristão, o domingo, é um sinal de que este pertence a Cristo. Veja só, nós vamos ler logo para a gente entender. Veja só, meus amados. Abra a sua Bíblia aí em Êxodo, no capítulo 31, versículo 16 e 17. Êxodo 31, 16 e 17. Depois a gente vai para a gente entrar agora no mundo que vivemos. Como é que diz aí? Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Novamente, irmã, eu quero que vocês fiquem bem atentos para quem Deus está falando, né? Veja só, escuta bem, vamos ouvir? Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Leu? 15, 16? 17? 16 e 17, né? Leia mais uma vez, para os irmãos ficarem bem atentos aí, o que eu falei, que foi um concerto com Israel, e eu tenho que provar pela Bíblia, né, irmãos? Leia novamente. O 16 diz: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. O 17: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Você pode dizer amém por isso? Agora veja só, meus amados, o que diz aqui, nós vamos ver aqui, versículos, aqui, Lucas, no capítulo de número 13, versículo 10 a 17. Como é que diz aí? Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 17. Lê aí. Meu Deus, a hora foi embora. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se.
E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Sim, vá. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Pronto, até aí. Depois vamos ler mais, porque a hora está já mandando parar. Mas os irmãos, escute, irmãos. Olha, a mulher foi curada. Os irmãos observem que o sacerdote estava tão obcecado pelo sábado que não aceitou. Eu quero perguntar para as irmãs aqui, meu amado, minha irmã, meu irmão, a gente com uma dor, vamos botar uma dor, sentindo uma dor, e a pessoa chegasse para você assim e dissesse assim: olha, o remédio para você tomar para essa dor, você não pode tomar hoje não, porque é sábado, somente domingo. Será que a gente chegava até o domingo? Não é? A mulher, irmãos, ela estava precisando de uma cura. Os irmãos observem até que ponto chegou, não é? Na época judaica, a veneração pelo sábado. Não era para nem curar. Veja que só, que coisa, não é? Por isso que eu trouxe para vocês este versículo. Tem mais referência, mas eu quero adiantar aqui, porque a hora já falta 5 minutos ali e passou que eu não vi. Mas eu vou adiantar um pouco aqui. Nos tempos do Novo Testamento, os cristãos dedicavam um dia especial. Qual era, irmãos? O primeiro dia da semana para adorar a Deus e comemorar a ressurreição de Cristo. Vocês podem dizer amém? Ainda que nós não temos, não é, uma veneração, uma adoração pelo domingo, que adorar somente a Deus, mas foi um dia que foi estabelecido, irmãos, por Deus, para nós dedicarmos a Deus, adorarmos a Deus, descansar. Sei que tem irmãos que trabalham em escalas, né? E não é pecado, ele vai tirar a escala dele, mas não são todos, não é? Eu sei disso, a gente sabe que o mundo se trabalha todo dia, não é? Os irmãos sabem que eu estou falando aqui Bíblia, mas o domingo, meus amados, o primeiro dia da semana, veja o que diz Atos, capítulo 20, o versículo 7, como é que diz aí na Bíblia dos irmãos? Atos, capítulo de número 20 e o versículo de número 7, como é que diz aí? E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Qual era o dia aí, irmãos? Primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, irmãos? O domingo, irmãos. Ou como tem muitos crentes que têm negligenciado o domingo. Não é, irmãos? Negligenciado. É uma correria. E não pode. E tem outra coisa. Eu vou dizer mais adiante. Vamos ler outro versículo, né? Eu quero dar 3 referências só nesse ponto, para dar explicação por conta do horário. Vocês me permitem mais 5 minutinhos só? Digo amém. Vamos lá, vamos terminar, né? Leia 1 Coríntios 16, de 2. Como é que diz? 1 Coríntios 16, de 2. Aí o irmão nota aí que os irmãos vão ler mais em casa, fica mais fácil, né? Como é que diz aí, irmã Nalva? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Pronto. Qual era o dia da reunião? Primeiro dia da
Mas vamos agora para Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 10. O que era que eles tinham em mente e o que era que eles diziam do primeiro dia da semana? Como é que diz aí? Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 10. Vamos finalizar com esse versículo. A hora aqui já está mandando parar e nós vamos finalizar. Como é que diz aí, irmã Nalva? E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Qual era o dia do Senhor? Primeiro dia da semana, irmãos. Então, meus amados, ainda que nós não tenha isso como ritual ou como outra coisa que alguém possa pensar, mas eu creio, irmãos, assim, nós cremos assim. O domingo, irmãos, é aquele dia que nós devemos dedicar a Deus. Foi o dia da ressurreição. Vocês já pensaram se Jesus tivesse ressuscitado no sábado? Mas ele ressuscitou no primeiro dia da semana, né? Porque até por conta do sofrimento na sua trajetória, por conta do sábado, né? A má interpretação. Mas os irmãos observem o que é repouso. Ato ou efeito de repousar, não é? Agora, o que é repousar, irmãos? É descansar, é pôr em sossego ou tranquilidade. Olha, isso é o que é repouso. Escuta bem, repouso, né? Lá que nós falamos. O que é que está acontecendo nos domingos, irmãos? Vem o entretenimento, não é, irmãos? Não é isso? E o entretenimento está roubando o tempo da adoração a Deus. Olha, amados, vem o trabalho acima de todas as coisas, o atropelo. Amado, eu vou dizer como servo de Deus, se você parar o domingo para Jesus, você não vai falir não, Ele vai lhe abençoar. É um dia, você tem direito, um dia, não é? Escola dominical, evangelização, mas não quer que o inimigo está colocando na mente de muitos irmãos, não é? Aí agora vai chegar o sol, ninguém às vezes não sai na evangelização porque estava chovendo, mas quando chegar o sol aí tem a piscina, tem a praia, né? Não estou dizendo que é pecado ir para a piscina nem a praia, mas a gente precisa, meus amados, fazer alguma coisa para o Senhor, e é o dia, irmãos, que nós devemos dedicar. Tem a evangelização à tarde, tem o culto à noite, é aquele dia, amados, que nós não vamos fazer nenhum serviço grosseiro, não. O Senhor diz isso porque o Senhor não é dona de casa? Eu sou dono de casa, né? Não sou dona de casa. Mas uma mulher organizada, irmãos, ela faz tudo e dá tempo. Ela toma o café da manhã, meio dia tem o almoço e à noite tem a janta e não perde o trabalho. Porque ela tem a habilidade, Deus deu para isso. Agora o problema é que o adversário de nossas almas, ele está, meus amados, colocando na mente de muitos aquele entretenimento demasiado. Né? E isso vai prejudicar, meus amados, a nossa convicção, a nossa certeza da salvação. Agora imagine, aí não vem no domingo, tudo bem, não é? Almoço, irmão, é almoço até umas horas, viu? Ninguém lhe chama para almoçar um dia de semana, um dia de sábado. Agora no domingo, olha, a buchada é boa, né? Olha, o churrasco, e as pessoas vão se levando e, irmãos, perdendo de edificar a sua alma, o seu espírito que precisa do alimento. Amados, as lições que estamos estudando são lições benéficas, são lições, e eu fico observando, meus amados, é inadmissível um obreiro, dia de domingo, não estar na escola dominical, não é? Perder a evangelização.
Agora tem motivos, às vezes está doente, uma vez só fazer uma visita, a gente sabe das coisas, mas meus amados, se nós não tivermos cuidado, o inimigo sufoca a gente e depois nem vem culto de doutrina, nem vem culto de oração, nem vem oração de mocidade, e quando você quer vir, o outro olha para você, é barata de igreja. Não tem problema não, é melhor ser barata de igreja e ir para o céu, não é? Do que ser civilizado aqui na terra e ficar aqui no arrebatamento da igreja. Então que Deus abençoe, irmãos. Tinha mais coisa, mas a hora já está passando e nós queremos encerrar, mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, pense, você que notou os versículos, pense nisso e veja se é bíblico ou se é antibíblico. Irmãos, dona preguiça nos últimos dias tem impregnado, tem, né, pego as pessoas mesmo que é uma preguiça, irmão, não é? Principalmente quando é para vir para a casa do Senhor, mas ela está repreendida nessa noite em nome de Jesus. Jesus vai dar força, vai dar ânimo, vai dar coragem para estarmos aqui adorando a Deus, porque é os últimos momentos da igreja aqui na terra. Nós vamos ser arrebatados no nome de Jesus, porque quem prometeu vai cumprir. É por isso que o inimigo está entretendo as pessoas, né? Eu não sou contra, irmão, lazer, eu não sou radical para dar esse ponto não, mas a gente tem que ter um limite. Você pode dizer amém por isso? E não vamos, irmão, atropelar. Eu dou um conselho, irmãos, a você que trabalha por conta própria, faça um teste. Você começa a partir dessa semana, você coloca no coração, a partir da semana, domingo eu não trabalho mais. Você vai ver se Deus não vai melhorar a sua vida, tanto financeira, como porque Deus está vendo que você está parando o seu negócio por uma boa causa. É fé, isso é fé, não é, irmãos? Fé. Aí aquele medo, é porque a lavoura vai morrer. Não morre um pé não, irmão, Deus não deixa não, né? Deus cuida, porque você parou aquele momento para adorar a Deus. Agora só faça por fé, porque quando nós não fazemos por fé, pecamos. Então Deus abençoe, Deus ajude, os irmãos continuem orando por nós. Eu quero agradecer os irmãos que ficaram conosco até agora nessa live, né? E ore a Deus, né, irmão Marco, para a gente ver se vamos conseguir fazer o melhor. Não é para mim, é para Deus, não é? É para a igreja, e eu creio que tudo vai transcorrer bem para a glória do nome de Jesus. Convidamos o presbítero Marco, ele vai ler alguns pedidos de oração que os irmãos fizeram ainda, e estaremos encerrando. Amados, amanhã é o que aqui? Culto de oração, tem sido uma bênção. Quinta-feira, oração para a mocidade e consagração no círculo de oração. Olha, irmão, dentro do limite que estamos trabalhando, quem puder, venha para a consagração quinta-feira. Você pode dizer amém? Sexta-feira, oração da mocidade na congregação lá do Vale Verde. E sábado, irmão, temos aqui, não é? Culto jovem. Os jovens estão animados, né? A igreja pode vir, não é? Os jovens vão estar, né? Mas é para toda a igreja. Dentro do limite, os irmãos estão convidados, principalmente todos os jovens, e nós estamos aqui para um culto jovem, né? Os irmãos, Mosel já passou para vocês, não já? Como é que vai ser, né? E talvez, né, tenhamos aqui até visita, tudo dentro do limite, né? Nós estamos cumprindo aí as determinações, como devemos nos portar, temos feito, mas sábado tem o culto jovem aqui, se Jesus não vier. Se ele vier, estaremos na glória com o Senhor. E no domingo pela manhã, já na semana, lembre-se da escola dominical, e assim prossegue, né, os cultos. Nosso irmão presbítero Marcos. Meus irmãos, saúdo a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Temos alguns pedidos de oração. Muitas pessoas não conseguiram fazer os seus pedidos também, devido ainda ao problema ter persistido até agora. Mas alguns pedidos chegaram
E pedimos desculpa aos irmãos que estão no canal, no YouTube. Realmente está travando muito, mas será corrigido em nome de Jesus. No Facebook, apenas os pedidos de oração chegaram, foi do Facebook, né? Devido ao problema. Mas nossa irmã Paula Soares também pede oração por Rubens, que amanhã irá fazer uma pequena cirurgia. Vamos orar por ele para Deus dar vitória. Aqui de Sari, a irmã Nice Silva, ela pede oração à igreja por uma causa e diz que Deus sabe de todas as coisas. Também aqui de Sari, a irmã Fátima Aguiar, ela pede oração por ela, pela família e pela vida do sobrinho Ronaldo Lopes, para Deus dar a vitória. E aqui tem também um agradecimento, né? Oramos pela irmã Luciana desde o culto, faz mais de 8 dias que os irmãos pedem oração por ela, e a irmã Luciana, ela recebeu alta hoje, amém? A igreja orou e Deus deu vitória à nossa querida irmã. Meus irmãos, o pastor convida a igreja para se colocar em pé e orarmos a Deus pelos pedidos de oração dos irmãos que pediram e também pelo encerramento do culto, que foi uma bênção, amém? Oremos. Paz. A irmã Maria Ferreira também roga a oração da igreja para Deus dar vitória, amém? Iremos orar. Oremos. Senhor Jesus, neste momento queremos, Pai, te agradecer, ó Deus, de uma forma tão especial, Senhor, pela palavra que ouvimos. Viemos aqui para aprender, Jesus, e o Senhor, Pai, nos ensinou através do teu servo. Te agradecemos, Jesus, queremos guardar esta palavra no nosso coração, ó Deus, e queremos cada dia mais, Senhor, continuar ouvindo a tua voz, a orientação da tua palavra, que tem sido, Senhor, uma maravilha para nossas vidas. Queremos, Pai, também te apresentar, Senhor, todos esses pedidos de oração que aqui chegaram nesta noite, ó Pai. Aqueles irmãos também que desejaram estar aqui, mas não puderam. Também, Senhor, através das suas casas, fizeram os seus pedidos de oração. Ó Deus, nós te apresentamos nesse momento, Pai. Também, Jesus, queremos te agradecer por cada servo teu que aqui chegou nesta noite, ó Deus, para te adorar, Jesus. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Não pode pegar na mão, né? Mas daqui uns dias vai poder.